Boa noite a todos. Boa noite. Irmãos, sábado passado nós começamos a mensagem de Romanos e corremos capítulos 1, 2 e 3. Hoje chegaremos ao capítulo 4 e o capítulo 5. Então o apóstolo Paulo, na inspiração da palavra de Deus e a sua responsabilidade revelada por Deus, ele estava falando a respeito da lei. E os judeus, infelizmente, tinham uma lei com o ato de salvação e negavam a Cristo, o Salvador. E quando chega nesse capítulo 4, traz um assunto muito importante, que é a pessoa de Abraão. E a nação de Israel era descendente de Abraão. E então aqui nesse capítulo 4, a palavra de Deus nos está mostrando como o Abraão creu em Deus e como ele foi imputado para a justiça. Mas Abraão não vivia abaixo da lei. Nem existia lei ainda naquele tempo. E Abraão, ele creu em Deus e vivia pela fé. E por essa razão ele foi imputado para a justiça. E o apóstolo Paulo faz uma exposição nesse capítulo 4, que é bastante importante, irmãos, em casa, estudar cuidadosamente, para ver como o propósito de Deus, grandiosamente mostrando o seu poder para a salvação do homem ainda no pecado. E Abraão, então, foi um exemplo de pessoas, naquele determinado tempo, pelo propósito estabelecido por Deus. E então nesse capítulo 4 demonstra com muita clareza a respeito deste homem que se tornou o pai da nação de Israel e de muitas outras nações. Porque Abraão, ele viu depois ele casou, teve filhos, e esses filhos foram dispersos, foram habitar em várias partes do mundo. Então Abraão tem uma escala de gerações nesse mundo afora, além do povo de Israel. E eu separei alguns versículos aqui nesse capítulo 4. O versículo 1 diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obra, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Interessante isso, né? Quando o apóstolo Paulo demonstra isso à nação de Israel, e se Abraão foi justificado por obra, ele tem que se gloriar, não diante de Deus. Quando não se gloria diante de Deus, se gloria diante de quem? Diante dos homens. E isso é muito contrário à vontade de Deus. Aí o versículo 32, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isto foi imputado para a justiça. Então, a ação satisfatória do homem é crer. Crer que Deus é Deus. E que tudo que Deus determina é verdade. Então, Abraão creu em Deus. E o versículo 15, agora volta a falar a respeito da lei, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós.
E depois no versículo posterior diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, chama a existência as coisas que não existem. Então, quando nós olhamos lá em Deuteronômio, então a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Aquilo que o homem não vê, mas Deus criou. E interessante isso. Isso vai além da sabedoria do homem ou do entendimento do homem. Então, Deus fez uma promessa a Abraão, e Abraão, no versículo 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse ao encontro o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. A promessa que Deus fez que Abraão teria um filho, a esposa dele teria um filho, e já estavam muito idosos os dois. Porque vimos que a Bíblia diz que Sara era estéril. Por isso ela pegou aquela serva egípcia, entregou a Abraão, ela teve um filho. Porque ela não tinha esperança de ter um filho. E Deus, na pessoa do Senhor Jesus, chegou a ele e fez a promessa. E a Bíblia conta a história que Sara ainda riu quando ouviu essa promessa. E que Deus o repreendeu, mostrando o seu poder. Mas no final do capítulo, diz o apóstolo Paulo no versículo 24 e 25, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando olhamos esse ponto que o apóstolo Paulo está mostrando aos judeus, ele apontava para Cristo, para o Senhor que morreu na cruz. E ele diz: aqui está a justificação dos homens, a certeza da esperança de vida eterna. E esse foi o propósito de Deus estabelecido para com a nação de Israel, em primeiro lugar, e depois, então, para com os gentios. E ele diz: em Cristo está o perdão de todos os pecados. Em Cristo está a esperança da vida eterna. Em Cristo está a ressurreição prometida por Deus. Chegamos agora ao capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos da esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anima a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Interessante. A palavra de Deus faz uma exposição clara desse propósito de Deus
para a salvação dos homens. A palavra justificado quer dizer perdoados. Sendo perdoada, a pessoa passa a ter paz com Deus. E esta paz com Deus é uma paz perene. Ela é duradoura. Ela é tranquila. Ela é eterna. E a pessoa pode viver com toda a segurança, porque recebeu de Deus em Cristo Jesus o perdão dos seus pecados. E agora ele vive numa confiança que é a fé. A fé é um ato importante, coisa que não se vê, mas se confia. E tudo isso foi proporcionado pela graça de Deus. O versículo 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Agora, a pessoa que foi chamada e ele creu, agora ele vive nessa esperança. E nessa esperança, ele se gloria em Cristo. Isso que é a glória de Deus. Sendo ele Deus, deixou a sua glória e se tornou na figura humana, porque esse encontro de Filipenses, no capítulo 2, assumindo a forma de servo, tornando-se figura humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Isso tudo ele fez pelo grandioso amor de Deus, dedicado ao mundo para a salvação. E a pessoa nessas condições, pela graça de Deus, ele vive pela fé, e nessa graça, ela vive firme. O versículo 2. Estamos firmes. Está falando do conjunto da igreja, o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo, era composta de judeus e gentios. Porque Deus não faz mais distinção. Pela graça ele concedeu ao mundo a salvação. E essas pessoas salvas vivem na esperança, Pai. Que esperança é essa? A esperança da eternidade. E esperando as promessas prometidas por Deus. Uma promessa muito importante que temos, que no dia da ressurreição da igreja do corpo de Cristo, cada um de nós receberá um corpo transformado como o corpo da sua glória para a eternidade. E daí vem as tribulações, as perseguições, mas nós sabemos que isso é pela causa do nome de Cristo, pela segurança que temos. O versículo 3 faz a exposição com o versículo 4. E não somente isso, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha que interessante isso. Olha que interessante a gente observar esse ponto. E a própria tribulação, ela produz perseverança. E a esperança é a perseverança e experiência, esperança. Então temos aqui a perseverança, experiência e esperança. É uma probabilidade dada por Deus, na luz do Espírito Santo em nossos corações, para que tomamos conhecimento de tudo que é proporcionado por Deus em Cristo Jesus.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. A palavra otorgado quer dizer dado, colocado, doado. Interessante a gente observar que tudo isso é pelo amor de Deus. E daí faz uma exposição, quando Cristo morreu, que situação estavam os homens, ou nós. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo homem bom alguém a mim não morrer. Interessante. Quando a gente observa esses contrapontos dados pela palavra de Deus como desafio para a humanidade, que a humanidade não tem essas condições, nós temos essas condições para que os homens deste mundo percebessem a esperança da vida eterna. E daí, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Salvos, perdoados, não pecadores, perdidos. Se olhamos, voltamos lá para Romanos capítulo 3, irmãos, diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu o justo sequer. Quando Deus olhou para a terra, os homens estavam na imundícia do pecado deste mundo. Então, Deus deu a prova do seu amor em Cristo Jesus, entregando seu Filho na cruz, em favor dos homens, para a salvação dos homens. E derramando o seu sangue, foi para que os homens recebessem o perdão de seus pecados e a vida eterna e fossem livres do dia do juízo de Deus, que é a ira de Deus, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses, irmãos, tem um versículo que acompanha esse. Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Peço para o irmão Pedro aqui, né? Capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses. Esperado do céu e seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, e esta vez Jesus, que nos livra da ira futura. Irmão, no versículo capítulo 9, no capítulo 5, versículo 9, né, de Romanos, capítulo 5, versículo 9, Romanos, e 1 Tessalonicenses capítulo versículo 10, fala da mesma proporção daquele dia do juízo de Deus. E os salvos naquele dia estão salvos desse dia da ira. Eu lembro de uma vez, muitos anos atrás, chegou dois religiosos na minha casa e eles mostrando, falando só do amor de Deus. Ele disse: vocês sabem que Deus também tem a ira? Ah, não tem, senhor? Tem. Olha esses dois versículos. É verdade, tem mesmo. Eles saíram do céu do evangelho e não sabiam dessas coisas. Porque a religião deles tratava só do amor de Deus. E não também do pecado do homem, a ira de Deus é o pecado do homem.
o versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando de reconciliar, seremos salvos pela sua vida. Então, a vida de Cristo, a ressurreição após a morte, trouxe também ao pecador o perdão e a ressurreição. Irmãos, nós vemos, parece que essas coisas têm presente. Para nós é presente, mas esse fato de ressurreição está ainda para o futuro. Há de se cumprir. O importante é que a pessoa é reconciliada com Deus. Porque antes, quando a pessoa está no pecado, ele é inimigo de Deus. Os pecados fazem com que cause inimizade contra Deus. E Deus então trouxe o seu Filho, entregou ao mundo, para que ele fosse o reconciliador entre o homem e o próprio Deus, Jesus Cristo. Mas o que ele fez para reconciliar? Ele entregou sua vida lá na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue para que o homem no mundo ouvisse o Evangelho e cresce que Jesus Cristo é o Salvador. O único, soberano e único. Não há um outro. Só o Senhor Jesus mesmo fez isso. No versículo 11 diz: e não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aí no versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo traz uma comparação do primeiro homem, Adão, e Cristo. Duas personagens importantes, uma para a morte e outra para a vida. O versículo 12, porquanto assim como foi um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem lembra do capítulo 3, versículo 23? Leia lá, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Aqui esse versículo está mostrando que todos pecaram. E o apóstolo Paulo volta a tocar aqui novamente na lei. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado é levado em conta quando não há lei. Vocês lembram aquele versículo que eu falei do que para que foi feita a lei? Porque Deus suscitou a lei por causa da transgressão dos homens. A lei é um conjunto de regras que põe o homem à submissão. O versículo 14, entretanto reinou a morte desde Abraão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o próprio refriava aquele que havia vivido. Então, houve pessoas, antes do tempo de Moisés, que nem pela morte não passou. Os 7 da descendência de Adão, Deus o arrebatou para que ele não passasse pela morte. E essas pessoas lá já figuravam a vinda de Cristo. Versículo 15, todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, por abundante sobre muitos. Olha, irmão, esse versículo. Olha bem, preste atenção nesse versículo. O pecado levou à morte. A graça de Deus traz a vida.
E essa graça de Deus está em Cristo Jesus, determinado por Deus Pai, revelado ao apóstolo Paulo, este Evangelho, para que o mundo ouvisse este Evangelho. E um contraste muito grande entre a graça e a ofensa. Ou seja, a graça e o pecado. O pecado leva à morte, a graça traz a vida. Para que o homem possa crer. Aqui a palavra ofensa quer dizer pecado. E a graça quer dizer perdão desses pecados. Esse versículo 15 é bastante importante a gente entender. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa deu só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, deu só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Bastante interessante observar esse versículo. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muita ofensa para a justificação. Esse versículo está mostrando o contraste do pecado e da graça de Deus. O pecado leva à morte, a graça de Deus traz a vida, traz a justificação, traz o perdão. O versículo 17: e pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais do que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, em Adão, a prática do pecado e a morte. Em Jesus Cristo, há o perdão desses pecados e a vida eterna. No versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por meio de uma só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a purificação e da vida. Então o pecado aqui leva ao juízo, leva à condenação. A graça de Deus em Cristo Jesus traz o perdão e a vida eterna. Tanto o pecado está sobre todos os homens, como a graça de Deus também está sobre todos aqueles que creem. E assim por diante segue mostrando este fato. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vimos aqui que a proporção da grandeza da graça de Deus, ela está acima de tudo quanto o próprio Satanás, com seus demônios, invadiu a raça humana na terra e trouxe a morte, o pecado. Cristo, no amor de Deus, veio trazendo o perdão dos pecados e a esperança para a vida eterna. E a lei, ela veio para que mostrasse aos homens
o pecado. Então, aqui essa palavra, avultasse, quer dizer, avolumasse aos homens, mostrasse o volume de pecado que o homem pratica. E às vezes o homem no pecado, ele perde, ele não sabe nem contar quantos pecados ele pratica por dia, por mês ou por ano, durante a sua vida. São muitos, muitos. Porque o homem não tem consciência disso. O homem no pecado não tem consciência. Porque o pecado é o prazer da carne. E por isso os homens, então, se entregam a isso. Cego pelo poder de Satanás. E o pecado é muito abundante na vida do homem. Muito mesmo. Mas a graça é superior. E o versículo 21, para nós finalizar, diz: afirme que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, qual é o maior pecado ou a morte? O pecado nós vamos. É o pecado. O pecado reina para a morte. E a outra, qual é maior? É a graça ou a vida? É a graça. Porque se não fosse a graça, teria a vida. Tem aqui de observar esse ponto. Porque a palavra diz: reinou pela morte, o pecado reinou. E a graça também reinou para a vida eterna. Que reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é nosso Senhor, Jesus Cristo é nosso Deus, o Deus único e soberano. Porque se olhamos desde o Antigo Testamento, a palavra Jeová, traduzida em português, quer dizer Senhor. E quando Cristo foi ressuscitado, pela glória do Pai, pela vontade de Deus, porque Ele é Deus, como citei um pouco antes, lá em Filipenses, quando Ele deixou a sua glória e tomou a figura humana, Ele veio para mostrar aos homens o propósito prometido por Deus para que o mundo conhecesse e visse a Deus de uma maneira, a figura humana. E Ele morreu na cruz. E depois, quando recebeu a ressurreição e foi levado ao céu, ali não pôde ver mais. Ele voltou para a sua glória e tomou a sua glória conosco. Então, esse é um ponto bastante importante que nós devemos refletir em nossos corações dia a dia quanto Deus. Amém? Baixamos as cabeças e vamos orar. Nosso Deus, Pai eterno e celestial, te agradecemos, ó Deus, a grandeza do teu amor para com as nossas vidas. Te agradecemos a riqueza da tua graça, que o Senhor nos concedeu em Jesus Cristo e nos deu a esperança da vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos. Lembrando de todos os irmãos, seus familiares, em tua presença. Que todos possam estudar a tua palavra, tomar o conhecimento pela luz do teu Espírito em cada coração. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.